Olá, você construiu uma empresa do zero, conhece cada detalhe, cada cliente, cada processo. E agora a empresa não funciona sem você. Que um dia foi conquista, virou armadilha. Você não tem um negócio, você tem um emprego muito caro com seu nome na fachada. A maioria dos donos de empresa chega num ponto onde percebe que cresceu para dentro. A estrutura está maior, o faturamento está maior, mas a liberdade está menor. Sabe o que acontece? Toda decisão importante passa pela mesa deles. Todo problema que foge do padrão espera por eles. Toda negociação delicada precisa da presença deles. E essa centralização, que funcionou nos primeiros anos, quando a empresa era pequena e o dono precisava estar em tudo, se torna um maior obstáculo ao crescimento no momento seguinte. Descentralizar não é largar o controle, é construir a estrutura certa para que o controle aconteça sem a presença do dono. Tem 3 pilares para fazer isso funcionar de verdade. E o terceiro é o que mais donos de empresa ignoram até entender que sem ele, os outros 2 não se sustentam. A Graça tem uma empresa de consultoria com 22 funcionários. Cresceu bem nos últimos 5 anos e chegou a um ponto onde qualquer ausência dela por mais de 2 dias já era um grande problema. Ela me disse que tinha medo de soltar, que as pessoas que ela tinha não estavam prontas, que os processos não eram confiáveis sem ela por perto. Quando começamos a trabalhar juntas, a primeira coisa que ficou claro para mim é que o problema não estava nas pessoas nem nos processos, estava na forma como ela liderava. A Graça tomava decisões no lugar das pessoas em vez de treinar as pessoas a tomarem decisões. Quando um problema aparecia, ela resolvia, rápida, eficiente, sem atrito. Cada vez que fazia isso, reforçava a dependência que ela queria eliminar. A mudança não foi nos processos, foi no comportamento dela como líder. O primeiro pilar é processo documentado antes de autonomia delegada. Não é possível pedir para alguém fazer algo bem se ninguém nunca explicou o que bem significa naquele contexto. Antes de dar autonomia, o dono precisa documentar como as coisas são feitas. Não de forma burocrática, mas de forma clara o suficiente para que outra pessoa possa executar sem precisar perguntar a cada passo. Isso exige um investimento de tempo que a maioria dos donos não quer fazer, porque está sempre ocupado resolvendo o que não foi documentado. É um ciclo que só quebra com uma decisão deliberada de parar e estruturar. A Graça passou 6 semanas documentando os processos críticos da empresa, junto com as pessoas que os executavam, não sozinho, com a equipe, porque quem executa sabe detalhes que o dono não enxerga de longe. Processo documentado é o que permite que a empresa funcione no padrão certo, mesmo quando o dono não está. Mas processo sem pessoa certa, na função certa, não vai a lugar nenhum. Esse é o segundo pilar. Eu costumo dizer que cachorro com 2 donos morre de fome. Então, tem que ter um dono para cada processo. Tem que saber quem que é responsável. O segundo pilar é desenvolver líderes intermediários, não apenas executores. Empresa que depende do dono para funcionar, geralmente tem uma camada de liderança que nunca foi treinada para liderar. São ótimos executores que foram promovidos por desempenho técnico e colocados em posição de liderança sem nenhum preparo para isso. E aí, o dono reclama que as pessoas não têm iniciativa, que precisam de orientação para tudo, que não conseguem resolver os problemas sozinhas. Mas como vão resolver se nunca foram ensinadas a isso? Investir no desenvolvimento de líderes intermediários é o que cria a camada de gestão que tira o dono do dia a dia operacional. É o que faz a empresa funcionar em 2, 3, 4 níveis sem que cada decisão precisa escalar para o topo.
Se você está construindo essa estrutura na sua empresa, deixa o like aqui embaixo e aproveita e se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, porque toda semana tem conteúdo novo sobre gestão e liderança. E vamos ao terceiro pilar, o que a Graça mais insistiu em implementar lá na empresa dela, mas foi o que mais transformou a sua empresa. O terceiro pilar vai contra o instinto de todo dono de empresa que construiu o negócio com as próprias mãos. No começo, eu disse que descentralizar não é largar o controle. É isso. É construir um sistema de informação que dá ao dono visibilidade sem exigir presença. O maior medo de quem descentraliza é perder o controle do que está acontecendo. E esse medo faz com que o dono continue sendo chamado para resolver tudo, porque é a única forma que ele encontrou de saber o que está acontecendo. Mas a solução não é estar presente, é ter indicadores claros que mostram se a operação está funcionando sem que você precise estar dentro dela. Quais números você precisa ter para ver que quando está fora do padrão, eles te dão um sinal claro de que algo precisa da sua atenção. Quando esses números estão dentro do esperado, a operação está bem, ponto. Quando tem alguma coisa fora do que a gente chama de meta, aí você precisa de dar atenção, olhar o que aconteceu. A Graça sempre analisa. Atingiu a meta? Pode melhorar? Ela fala alguma coisa. Não atingiu a meta? Tem que correr atrás. Mas se atingiu a meta, mas está com tendência negativa, também ela vai pensar em alguma coisa. Sabe o que aconteceu? Em um ano, ela reduziu em mais de 60% o número de decisões que passavam pela mesa dela todos os dias. Hoje, ela tira férias e a empresa funciona. Agora eu vou deixar para você 3 passos para você começar o seu processo de descentralização. O primeiro deles é listar as 5 decisões que mais consomem o seu tempo e que poderiam ser tomadas por outra pessoa se o processo fosse um processo correto. Para cada uma, defina quem poderia tomar essa decisão e o que precisaria acontecer para você confiar que ela tinha tomado uma boa decisão. O segundo é escolher um líder intermediário para desenvolver, não o mais pronto, mas o que tiver mais potencial. E começar a fazer reuniões individuais regulares com essa pessoa, mas com foco no desenvolvimento, não apenas no resultado. Esse investimento de tempo no começo é o que libera o seu tempo depois. E o terceiro é definir os seus indicadores de saúde operacional. 5 números que, quando dentro de um determinado padrão, significa que a empresa está funcionando bem sem a sua presença constante. Esses números são o seu painel de controle. Com ele, você não perde o controle, mas você ganha liberdade. Processo documentado, líderes desenvolvidos, indicadores que dão visibilidade sem exigir presença. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se para não perder o próximo vídeo. E me responda lá nos comentários. Qual desses 3 pilares a sua empresa mais precisa agora? Pense nisso. Sucesso e até o próximo vídeo.